Olá, meu nome é Mônica Roberta. Nós vamos trabalhar hoje o tópico administração de materiais, subdividido em vários itens, tá bem? Bom, vamos à nossa ementa que nós vamos tratar. Primeiro é o plano de exigências de materiais. Segundo, a programação de pedidos. Terceiro, compras. Quarto, instalações e armazenagens. Quinto, estoque. Vamos ao primeiro item. O plano de exigência de materiais. Cuidado, quando a gente fala em plano, as pessoas fazem uma certa confusão. Nós temos plano, planejamento, planejar e prever. São sinônimos? Não são. Então, cuidado com isso, que as bancas normalmente fazem um jogo de palavras aí, tá bom? O que é um plano? Plano é um documento formal, com objetivos, metas, estratégias e recursos daquilo que se pretende alcançar. Então, plano é um documento formal, ok? Mas aí vocês diriam, mas Mônica, eu não posso ter um plano mental, um plano na minha cabeça? Pode. Mas uma organização, lembre-se disso, ela se caracteriza pela formalidade das ações ou a informalidade das ações. Uma organização, ela se caracteriza pela formalidade das ações, tá bom? Então, planejamento. O planejamento é o ato de elaborar um plano. O planejamento é o ato de elaborar um plano. Ponto. Cuidado com isso. Todo planejamento gera um plano. Então, o planejamento do projeto gera o plano de projeto. O planejamento das exigências de materiais gera um plano de materiais, tá bom? Planejar, como diz o Fauzi Matar, é definir no presente o que fazer no futuro. Então, eu defino hoje o que eu quero fazer amanhã. E prever. Prever significa antever, ver antes. Entendido? Então, vamos lá. Quando a gente fala no planejamento das exigências de materiais, tem uma palavra-chave aí, que é a demanda. O que é a demanda? Demanda é a procura por um produto. Então, o planejamento das necessidades ou das exigências de materiais, ele trabalha com a demanda. Quando a gente fala em demanda, para a gente calcular a demanda ou para a gente estimar a demanda, a gente precisa de dois elementos: querer, poder e poder comprar. Querer, comprar, corrigindo aí. Quando a gente fala em definir a demanda, estimar a demanda, nós temos dois elementos. O primeiro é o poder comprar. O que é isso? É habilidade. Então, quando a gente fala na habilidade, a gente fala em poder comprar. E o segundo elemento, que é o querer comprar. O que é isso? É a disposição. Então, dois fatores inerentes à demanda é a habilidade e a disposição, ok? Quanto à natureza da demanda, a gente tem na natureza da demanda a demanda dependente. Um elemento precisa do outro. Exemplo, o pneu no carro. Cada carro tem 5 pneus, ok? Cada carro tem 5 pneus. 4 rodando e 1 que é o step. Ou seja, 10 carros vão necessitar de quantos pneus? 50. Então, na demanda dependente, um elemento depende do outro. Já a demanda independente, na verdade, eu preciso do mercado, de vários fatores. É mais difícil de você prever. Então, quantos carros eu vou vender no ano que vem? Não sei. 3 milhões? 2 milhões? Depende de uma série de fatores. Mercado, disposição do comprador de querer endividar-se e assim vai. Entendido? Vamos lá. O planejamento das necessidades de materiais ou planejamento das exigências de materiais.
Quando a gente fala isso, a gente está falando de um elemento chamado MRP, que é a sigla em inglês, que é o Material Requirement Plan, ou seja, planejamento das necessidades ou planejamento das exigências de materiais, tá? Esse planejamento ele foi criado na década de 60 e permite que a empresa calcule quanto, atenção a isso, de determinado tipo é necessário em que momento. Ou seja, o MRP ele me diz quanto, tatu, e quando dado de material será necessário. Entendido? Então, o MRP ele é um sistema que foi criado na década de 1960, que me diz quanto, tatu, e quando dado de material será necessário. O MRP1, né, ele é a mesma coisa que o MRP. Como assim? Acontece o seguinte, na década de 80 foi criado o Manufacturing Resourcing Planning, ou seja, a mesma sigla, tá vendo? O Manufacturing Requirement Planning e o Manufacturing Resource Planning. A sigla era a mesma. Ou esse Manufacturing é o quê? É o planejamento dos recursos de manufatura. Isso obrigou o MRP a se chamar MRP1, para não ter conflito de nomenclaturas. Então, o MRP, que é o Material Requirement Planning, foi criado em 1960 e na década de 80 ele passa a se chamar MRP1. Tá? O MRP2, que é o Manufacturing Resource Planning, que é o planejamento dos recursos da manufatura, criado, né, entre os anos de 1980 e 1990. Tá? O MPS. O MPS é o Master Production Scheduling, ou Programa Mestre da Produção. Ele é uma ferramenta, atenção a isso, de planejamento extremamente importante, que forma a base para a comunicação entre a área de vendas e a de produção. Então vamos lá, vamos entender essa bagunça aí. O MRP é o planejamento das necessidades ou exigências de materiais. Ele me diz quanto e quando de material será necessário. Ele trabalha com itens componentes. O que quer dizer isso? Muito simples. Imagine que eu tenho esta caneta. Eu tenho uma demanda, uma procura de 10 canetas. Ou seja, 10 canetas vão exigir o quê? 10 tampinhas, 10 cargas, 10 corpos, 10 tampas traseiras e assim vai. Entendido? Então, quem trabalha com isso é o MRP. O MPS, ele trabalha com o produto pronto, com o produto acabado. O que quer dizer? Eu tenho uma demanda de 10 canetas, só que eu só tenho em estoque 3 canetas prontas. Então, eu vou precisar fazer quantas canetas? Ora, se eu tenho 10, demanda de 10, e eu só tenho prontas 3, eu vou precisar fazer 7 canetas, certo? Quem me dá essa informação é o MPS. O MPS me diz o seguinte, olha, você tem uma demanda de 10, mas somente prontos 3, então precisa fazer 7. A quem o MPS avisa? Ao MRP, tá bom? Então, MPS e MRP trabalham juntinhos, só que um MPS trabalha com itens acabados e o MRP, itens componentes, ok? O MPS, ele é um plano para a produção de itens finais individuais. O que é isso? Produto pronto. Ele deve atender a demanda total do produto. Só que ele não é uma previsão de demanda. O MPS, ele não é uma previsão de demanda. Ele simplesmente vai me dizer o quê? Quantos produtos prontos eu tenho. Ponto, acabou.
Ainda com o nosso MPS, ele é um elo vital no sistema de planejamento da produção, tá? Porque ele forma o elo entre o planejamento da produção e o que a produção realmente realizará. Ou seja, ele vai ser um intermediário entre o que eu preciso fazer e quanto de material eu tenho para fazer, tá? Ele forma a base para o cálculo da capacidade de recursos necessários. O MPS, atenção a isso, ele orienta o MRP como uma programação de itens a ser formulada. O MPS e as listas de materiais determinam que componentes são necessários, desde a produção até a compra. Então, o MPS ele vai indicar para o MRP a quantidade que tem que ser produzida. Feito isso, o MRP ele vai fazer todos esses cálculos, tá bom? E o MPS mantém válidas prioridades, pois o MPS é um plano de prioridade. O que é isso? Quem vem primeiro e quem vem depois. Vamos lá. A gente falou que o MRP foi criado na década de 60 e que com o surgimento do manufacturing, o MRP passou a se chamar MRP1. Estão lembrados? Então, o que é o MRP2? O MRP2 é o planejamento dos recursos. Ele é uma expansão do conceito do MRP, ou seja, ele faz tudo que o MRP faz, só que ele agrega mais coisas. Ele passa a funcionar como um sistema integrando-se a outras partes da empresa. Ele permite que as empresas avaliem a implicação da futura demanda nas áreas financeira, engenharia e necessidade de materiais. Vamos lá, o que quer dizer isso? Traduzindo aí. O MRP2, ele me diz qual vai ser o impacto da demanda futura nos recursos da empresa. O MRP2, ele me diz qual vai ser o impacto da demanda futura nos recursos da empresa. Recursos humanos, materiais, equipamentos. O ERP. O ERP é outro membro da família do MRP. É o Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos da Empresa, criado em 1995. Então, MRP, década de 60, MRP2, década de 80, ERP, 95. Essa é a ordem. Ele é um modelo de gestão corporativo baseado num sistema de gestão. Como assim? O SAP. O SAP é um sistema que automatiza, que todos os processos da empresa. Ele interliga todos os processos numa base de dados única. Ele pode ser visto como uma evolução do MRP e do MRP2. Então, qual é a sequência? MRP, MRP2 e ERP. MRP passou a se chamar MRP1. Bom, como é que é a carinha do nosso sistema aí? Então, o que a gente tem? A entrada do pedido, o planejamento de vendas, que vai ter a nossa previsão de vendas, a nossa capacidade de produção. Capacidade de produção é o teto, é o meu limite, é o máximo que eu posso produzir. Tudo isso alimentando o meu programa global. Ligado a esse programa global, eu tenho o quê? O MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais, o planejamento das exigências de materiais. Ele vai ser abastecido pela lista de materiais. O que é isso? São os componentes da caneta: tampinha, carga, corpo. Os saldos disponíveis, ou seja, quanto é que eu tenho de material. Isso vai levar o quê? Ao acompanhamento e à avaliação de desempenho, e vai
abastecer o meu sistema de compras, que vai o quê? Aquilo que estiver faltando, eu já vou pedir para poder montar as peças. Então vamos lá. O MRP, ele é baseado no programa mestre de produção, que pode ser baseado numa previsão de vendas ou numa carteira de pedido. O que quer dizer isso? Acontece o seguinte: a carteira de pedido é quantos pedidos eu tenho. Então, o vendedor vai no cliente e o cliente pede 10 canetas. Tá aqui. 10 canetas. Isso é a entrada do pedido. Ou o gerente de marketing estima, olha, esse mês a gente deve vender 20 canetas. Traduzindo, para o MRP não interessa de onde vem o número, e sim o número, tá? O MRP, para ele, não importa de onde vem o número, de uma previsão ou de um pedido firme. Ele só sabe que ele vai ter que produzir o quê? 30 canetas, tá bom? Vamos lá, no fluxo do meu programa mestre. O que a gente tem? Lembra? A gente tem o plano de produção, que é resultado do planejamento de produção. Nós temos o estoque de produtos acabados. O que é isso? Material que já está pronto para ser entregue para o cliente. A previsão de demanda independente. Exemplo, o carro. A posição de estoque. Quanto de material que eu tenho. Esse plano de produção, ele vai ser abastecido pelo estoque de produtos acabados. O cálculo das necessidades de materiais, pela minha previsão de demanda independente, pela posição do estoque, pelos pedidos externos e a estrutura do produto, ok? Então, esses vão ser o quê? Os elementos de entrada. E no cálculo da necessidade de materiais, o que vai sair? O pedido de compra, a definição de prioridade, a programação, o controle de desempenho e o relatório lá. Tudo isso é o quê? É a saída. Entendido? Então, esses elementos aqui são a saída. Esses elementos aqui, a entrada. E o meu plano de produção, ele vai ser abastecido pelo estoque de produtos acabados e pela previsão de vendas. E aí o Slack fala, embora desenhado com um sistema puxado, ou seja, o que é isso? O estágio que está à frente demanda ao estágio que está atrás. Como assim? É o JIT, o Just in Time. Então vamos lá. JIT. O JIT, né? Just in Time, é uma filosofia de produção que visa eliminar o desperdício e que admite poucos estoques. O JIT é uma filosofia de produção que surgiu no Japão a partir da década de 50 aproximadamente. Filosofia essa que admite, né, poucos estoques e visa eliminar o desperdício. Já o Just in Case é uma filosofia norte-americana que veio lá com o sistema Ford de produção. O objetivo é produzir muito para ter custo baixo. O JIC, Just in Case, é uma filosofia de produção que visa produzir muito para ter custo baixo, só que acaba gerando o quê? Desperdício. Vamos lá. Esse desenho aqui, ele mostra o quê? Aqui é o meu produto pronto. Aqui é o produto
acabado. E aqui são os componentes que montam, que completam, que acompanham o produto. Então, por exemplo, a caneta. Para eu colocar a tampinha da caneta, eu tenho que ter o quê? Um corpo. Para ter o corpo, eu tenho que ter a carga. Não adianta eu ter a tampinha e não ter o corpo. Entendido? Então, aqui mostra o quê? Qual é o fluxo? Quem vem primeiro e quem vem depois. Então, para ter o B, significa que eu tenho que ter o A. Tá? Aqui é a nossa árvore de produto. A árvore de produto, o nível 1 é o produto pronto. Ou seja, aqui é o meu produto pronto. E aqui é a forma como eu vou montando as peças. É como a história da caneta, né? Então, o X é a caneta pronta. O 2 seria, por exemplo, né, a carga da caneta. O nível 3 seria, por exemplo, o corpo da caneta. Então, vamos lá. A árvore de produto ela tem uma característica. Ela é montada de baixo para cima. Como assim? Primeiro você coloca o alicerce do prédio para depois vir com a cobertura, certo? Então, primeiro vem o alicerce. Só que a leitura é feita de cima para baixo. Então, a leitura é de cima para baixo. E a montagem é de baixo para cima. Como assim? A gente tem um exemplo para vocês entenderem. Então, vamos lá. A nossa estrutura analítica ou árvore do produto. Então, aqui é o nosso nível 1, nível 2, nível 3. Entendido? Então, a árvore do produto, ela mostra a relação entre os itens de demanda independente e dependente. Os números entre parênteses indicam as quantidades requeridas de cada componente. Então, vamos lá. Eu tenho o produto pronto. Um A, ele demanda o quê? 2 Bs e 1 C. Entendido? Um A demanda 2 itens Bs e 1 item C. O que é isso, esse item B? Pode ser parafuso, porca, o que vocês quiserem. E esse aqui, um elemento do C. Esse item B, por sua vez, demanda 2 itens D e 1 item E. Ok? Já esse item C demanda 3 itens F e 2 itens E. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o número aí. Se o A é igual a 5.000, é assim que vai cair na prova, tá, meu povo? Qual o valor de E? Só que eu tenho o E onde? O E aqui e o E aqui. Confere? O Ezinho tem um aqui e o outro aqui. É o mesmo E? É exatamente o mesmo E. É a mesma porca, é o mesmo parafuso, tá? Por exemplo. Então, eu tenho 5.000 A's. Então, tá? 5.000 A's vão demandar o quê? 2B. Então, B. 2 vezes 5.000 vai dar o quê? 10.000. Entendido? O E não é 1? Então, 1 vezes 10.000, que vai dar 10.000. Entendido? Então, esse E aqui demanda 10.000. Então, eu já tenho de um lado o quê? 10.000. Confere? Do outro lado aqui, então vai ser o quê? É 1C, não é isso? Então, se são 5.000, vão ser o quê? 1 vezes 5.000, que vai dar 5.000. O E, por sua vez, 2 vezes 5.000, que vai dar 10.000.
Ou seja, o que eu tenho? 10.000 mais 10.000 vai dar 20.000. Entendido? Então, vamos lá. Então, o que a gente fez? Exatamente isso. Então, o B, né, o A é 5.000. O B, para cada A, eu não preciso de 2 Bs? Por exemplo, o carro não tem 2 retrovisores? Então, um do lado esquerdo, um do lado direito? Então, vai ser o quê? 2 vezes 5.000, que vai dar 10.000. O E, por sua vez, vai ser o quê? 1 vezes 10.000, que vai dar 10.000. Confere? O D, ele não pediu para a gente fazer, mas se vocês quiserem fazer, ou seja, eu sei que o B são 10.000. Confere? O D, então vai ser 10.000 vezes 2, que vai dar 20.000, como está aqui. O C, 1 vezes 5.000, que vai dar 5.000. O E, 2 vezes 5.000, que vai dar 10.000. Entendido? O F não pediu, mas se quiser fazer, vai ser o quê? Aqui não são 5.000, então aqui vai ser o quê? 3 vezes 5.000, que vai dar 15.000. Então, qual é o nosso saldo de E? Eu tenho o E aqui e o E aqui. Então, vai ser o quê? 10.000 mais 10.000, total de 20.000. Entendido? Não se preocupe que a gente vai fazer mais exercício disso. Isso daí é só prática, tá? Chega, refaz o exercício, lendo de cima para baixo. Detalhe, não fica pulando de braço, tá? Faz como a gente fez. Faz todo um braço e depois faz o outro braço. Outra dica importante. Aqui não tem estoque, né? Ele não fala nada que tem produto em estoque. Se ele dissesse, né, a gente tem que fazer 5.000, se ele dissesse, tem um estoque de 1.000 peças, estoque de 1.000 peças, então eu faria o quê? 2 vezes 5.000, que daria 10.000, correto? Só que eu não tenho estoque de 1.000, então ficaria o quê? Menos 1.000, 9.000. Tá? E aqui, consequentemente, o E ficaria o quê? 9.000. Mas ele não fala que tem estoque. Então, se ele não fala que tem estoque, a gente não abate. Então, lembrando, quando tem estoque, você abate antes de ir para a etapa seguinte. Tá bom? Então, vamos lá. Os fatores que afetam o cálculo das necessidades de materiais. A estrutura do produto com os níveis de fabricação, como a gente viu, vários níveis ou poucos níveis. A quantidade do lote de compra, quanto eu estou comprando. O tempo de reposição para cada item, seja ele comprado ou fabricado. O que é o tempo de reposição? Quanto tempo de eu pedir até receber? Depois, as necessidades das peças baseadas no programa mestre, como a gente viu. Programa mestre, produto pronto. O uso de cada peça levando em consideração que ela pode ser usada em outros produtos. Como a gente viu, no exemplo do E, ele foi usado o quê? Mais de uma vez no mesmo produto. Pode ser usado aquele mesmo parafuso em outros produtos? Também pode. O uso de cada peça levando em consideração que ela pode ser usada no mesmo produto, só que em diversos níveis. Foi o que nós fizemos. A quantidade fixa é a decisão arbitrária e usada para peças com tempo e custo de preparação elevado.
O que quer dizer isso? A gente está falando do método para determinar a quantidade a comprar. Então, na quantidade fixa, eu arbitro, eu determino, vou comprar 200 peças, vou comprar 300 peças. No lote econômico de compra, é a melhor relação entre o custo do pedido e o custo de armazenagem. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente. O lote a lote, a compra efetuada a uma quantidade igual à necessidade do período. Ou seja, eu preciso de 200, peço 200. Preciso de 300, peço 300. E a reposição periódica. O que é isso? Todo dia X do mês eu faço o meu pedido. Bom, o MRP. O MRP, ele tem por base que muitos materiais estocados têm demanda dependente, o pneu e o carro. A quantidade de um material com demanda dependente e que é necessário em qualquer semana depende do número de produtos a serem produzidos, que exigem esse material. 10 canetas, 10 tampinhas. O MRP, ele explode o MPS na quantidade exigida de matérias-primas. Então, se eu tenho uma demanda de 10 canetas e eu tenho 3 canetas prontas, eu só vou necessitar de 7 canetas. Então, 7 canetas significa o quê? 7 tampinhas, 7 corpos, 7 cargas. Submontagens necessárias em cada semana do horizonte de planejamento. Reduz as necessidades de materiais para considerar os materiais que estão em estoque ou sob encomenda e desenvolve um programa de pedidos de materiais comprados e peças produzidas durante o horizonte de planejamento. Então, o MRP, ele vai explodir o MPS nos seus itens componentes e vai planejar o quê? Quanto e quando de material será necessário. Os sistemas MRP se baseiam na filosofia de que cada matéria-prima, peça, montagem necessária deve chegar simultaneamente na hora certa para produzir os itens finais no MPS. O que é isso, o carro? Ora, o para-brisa do carro é o primeiro item a ser posto no carro ou o último item? O para-brisas é o último item, certo? Então, ele não pode atrasar. Por quê? Se faltar para-brisa, o carro não fica pronto. Então, aqui são os elementos do MRP, os pedidos ou previsões, a situação de estoque, o programa mestre, o arquivo lista de materiais, que é o chamado BUM, que é a minha lista de materiais, o que eu vou precisar e a quantidade, os dados sobre as transações de estoque, a programação de pedido e os relatórios lá. Então, todos esses elementos aqui são o quê? São a entrada e todos esses daqui a saída. Então, nos elementos do MRP, o que eu tenho? Os pedidos ou previsão, o arquivo de situação de estoque, o programa mestre de produção, que vai me dizer o quê? Qual é a necessidade líquida, que é a minha necessidade bruta, menos o estoque disponível, menos o estoque de segurança, menos o estoque alocado para outros usos. Se essa necessidade líquida for maior do que zero, então eu faço pedido, ou seja, se tiver faltando peça, tem que pedir. E o arquivo lista de materiais, que vai abastecer o meu sistema RP, os dados sobre transação de estoque, a programação de pedido e o meu relatório de exceções, que vai mostrar o quê? Como é que está o desempenho das minhas ações. Então, meus queridos, o MRP é o nosso plano das exigências de materiais, que me diz quanto e quando de material será necessário. Tá bom? Obrigada, até a próxima.